Glória a Deus. Feche os teus olhos, querido. Coloque a mão no teu coração. Mas feche os teus olhos mesmo, porque é o teu momento com Deus. É aquele momento que só você e Deus sabe. Hoje, quando eu estava no meu momento de oração, Deus falou assim comigo: há coisas que eu falei com você que nem sua mãe sabe. Falei com você no ventre da tua mãe e semeei promessas no teu espírito. E hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te lembrar que Ele é um Deus de promessas, que Ele não muda, Ele não falha, que independente das circunstâncias, Ele permanece sendo Deus. Nesse momento, com os teus olhos fechados, eu quero que você se lembre de uma das promessas do Senhor para a sua vida. Promessas que não vieram em dias de tempestade, não. Promessas que vieram em dias de paz. Promessas que chegaram para a sua vida em dias de alegria. Promessas que Deus te fez no dia do seu casamento, que Deus te fez no nascimento dos teus filhos. Promessa que Deus estabeleceu sobre ti. Na sua juventude você olha e você fala: mas não se cumpriu. Ei, o nosso Deus não muda. Ele permanece sendo Deus e Ele é fiel. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu ergo a minha mão nesse altar, Senhor, porque eu sei do Deus que me ouve. Eu sei do Deus que revela. Eu sei do Deus que se manifesta. Eu sei do Deus, Pai, que olha para nós quando ninguém está nos vendo. Eu sei do Deus que ouve os nossos pensamentos. Eu sei de um Deus que ouve a oração silenciosa. Deus, eu sei de um Deus que escuta as batidas aflitas de um coração angustiado, de um coração oprimido e depressivo. Mas nesta noite, Senhor, eu clamo que o Deus que fez a promessa estabeleça, Senhor, os teus sinais. Estabeleça, Senhor, ó Deus, os teus sinais. Estabeleça, Pai, uma visão. Estabeleça, Pai, o alargamento das estacas. Estabeleça, Senhor, ó Deus, um novo tempo prometido. Oh, recanta labarás. Eu sei que o Senhor não se esquece da sua palavra, mas eu sei também, Pai, que nós podemos te lembrar das suas promessas. E hoje eu quero te lembrar, Pai, das promessas que o Senhor fez para essas famílias, das promessas que o Senhor fez nesses casamentos, das promessas que o Senhor estabeleceu sobre esses filhos. Senhor, Tu és Deus, a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor diz que a Tua palavra voltará para Ti com frutos, glorificando ao Teu nome com testemunhos. Senhor, eu profetizo nesta noite, cantarabachaias, que a Tua promessa venha, oh meu Deus, sobre nós, e o cumprimento dela seja milagre, 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 milagre. Que todo joelho se dobre, toda língua confesse que o meu Deus vive, o meu Deus reina. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele não desiste, Ele não desampara, Ele é Senhor. Oh, aleluias. Recanta labassúrias. Eu chamo a existência, o cumprimento das promessas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Você crê? Então aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda, exalte, exalte. Glorifique, bendiga. Ah, o Deus que começou a obra, Ele é fiel para completá-la. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. O meu Deus não é Deus de ruínas. Aleluia!
Santo é o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Todas as vezes que o diabo se levantar para dizer para você, você não vai, e que ele te apresentar uma circunstância bem doída para te paralisar, você fala, agora eu vou. Porque não é na minha força, é na força do Senhor. Provérbios 4, 23, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Vamos ler isso aqui juntos? Sobretudo, o que se deve, guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor, essa palavra é tua, somente tua. E o homem de si mesmo nada tem a declarar. Senhor, antes precisamos mais do que tudo ouvir a tua voz. O único Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. O único Deus que conhece cada um dos filhos que aqui está. Sabe, Deus, o que eles precisam ouvir e compreender. Então que eu me cale, que o meu conhecimento cesse, e somente a tua voz venha ao encontro do coração dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se assentar, aleluias. Nós lemos que de tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Nós estamos vivendo num tempo onde se guarda muitas coisas. Nós guardamos recursos, nós guardamos a nossa casa, a gente tenta prover tudo que nós temos do máximo de segurança, porque o desejo do nosso coração é não perder. Só que muitas vezes, nós esquecemos de guardar aquilo que é principal. E esse principal, às vezes, ele vai sendo roubado gradativamente e nós nem nos apercebemos, que é o nosso coração. Quando você pensa sobre a promessa de Deus para a sua vida, na palavra que é liberada da boca de Deus para você, aonde você guarda essa palavra? Ou onde você deveria guardá-la? No coração. Então o coração é algo que pode ficar aberto, é algo que pode ficar sendo transitado por qualquer circunstância, qualquer pessoa, qualquer ideologia, qualquer tipo de pensamento. O coração, ele deveria ser guardado como um cofre, escondido, muito bem escondido e protegido, às vezes até de nós mesmos, das coisas que vemos, das coisas que sentimos e das coisas que pensamos. O lugar onde se guarda a palavra de Deus, ele deveria ser escondido por nós, mas é o lugar que nós menos protegemos. No coração, a palavra do Senhor diz que procede as fontes da vida. E o que tem procedido do teu coração? Qual tipo de situação tem fluído de dentro de você? Se você guardar uma água limpa num vaso sujo, automaticamente a água estará contaminada. E muitas vezes nós estamos falando assim: Deus, o Senhor não fala comigo, o Senhor não fala comigo, eu oro, mas Deus não fala comigo. Como está o teu coração? Porque a palavra que sai da boca de Deus não pode ser mantida aqui, ela tem que vir para cá. Quando ela chega no coração, ela é processada, então ela vem para os nossos campos emocionais e reativos, que nos faz reagir segundo aquilo que foi determinado.
Por que muitas coisas que são liberadas na igreja, através do altar, a palavra liberada não acontece? Porque nós insistimos em manter essa palavra aqui. Se ela não mexer com o que está aqui, se ela não transformar o que está aqui, se ela não vier para o nosso campo reativo, nós teremos perdido o nosso tempo. A palavra bateu e caiu. Foi como se tivesse encontrado um paredão, que daqui a pouco, tomado por um turbilhão de pensamentos, ela vai se perder na nossa inconsciência, em algum lugar do nosso cérebro. Quando nós vemos Deus falando, guarde o teu coração, guardar do quê? Passado? Não, bispo, eu decidi guardar o passado no coração. Não, guarde o teu coração do passado. O passado é uma das coisas que mais impedem a voz de Deus de acessar o nosso interior, porque a voz de Deus fala de coisas futuras, e um lugar que está cheio de passado não pode ser cheio de coisas futuras. E às vezes nós nem nos apercebemos. O nosso coração está cheio de passado, cheio do que falaram, cheio do que fizeram, cheio de mágoas, de ressentimentos, cheio de frustrações, nem com os outros, com a gente mesmo. O que eu não fui, o que eu não fiz, cheio de falta de perdão, cheio de falta de auto-perdão. Estamos nos olhando no espelho e vendo o passado, os erros que cometemos, as falhas que cometemos, e quando nós fazemos isso, nós mergulhamos o nosso coração num ambiente de fracasso e de impotência tão grande, tão profundo, que as palavras de Deus não encontram acesso dentro de nós. Devemos guardar o nosso coração do quê? Das palavras dos outros. O que as pessoas pensam de você não determinam quem você é. Se as pessoas pensam muito bem de você, não determina quem você é, porque você sabe quem é você sabe das suas falhas. Mas se as pessoas pensam muito mal de você, não determina quem você é, porque você também sabe quais são suas qualidades, você também sabe quais são as suas capacidades. Devemos guardar o nosso coração dos achismos das pessoas. Nós estamos como uma porta aberta, onde todo mundo vem e fala o que pensa, e nós abraçamos isso, e ao invés de guardarmos o nosso coração, nós estamos guardando no coração. Devemos guardar o nosso coração dos traumas, daqueles que te fizeram e daqueles que você presenciou. Eu costumo dizer que o que nos fazem dói menos do que o que a gente presencia com quem amamos. O que a gente vê as pessoas fazendo com quem a gente ama dói mais do que se fosse com a gente. E muitas vezes situações familiares, conflitos familiares, guerras, brigas, adultérios, prostituição e entre outras tantas coisas que a gente presencia na nossa infância, na nossa adolescência, faz com que a gente guarde no nosso coração uma resistência às promessas de Deus sobre a família. Então, ao invés de nós guardarmos o coração, nós estamos guardando no coração aquilo que não traz vida, aquilo que não transforma, aquilo que não nos coloca mais perto de Deus. Estamos guardando no nosso coração aquilo que nos limita, que impede o Senhor de realizar em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Quantas vezes Deus está falando para nós, vai, e nós estamos dizendo, mas eu não consigo. O eu não consigo não procede da palavra de Deus, procede do que você guardou no teu coração. Isso não é para mim, não procede de Deus, isso procede dos traumas que você decidiu guardar no teu coração. Nós precisamos, nessa noite,
abrir o nosso coração como se abre um guarda-roupa e tirar tudo aquilo que não serve mais. Quantas coisas dentro de você, coisas do passado, que estão impedindo você de viver um presente glorioso, cheio da presença e do poder de Deus. Para ilustrar isso, para você compreender isso de uma forma poderosa, eu quero te levar no livro de Esther, e eu quero que você vá comigo ao livro de Esther, no capítulo 2. Esther, no capítulo 2, no verso 10. Nós vamos ler isso aqui e nós vamos explanar um pouquinho disso aqui, para que você compreenda o que é guardar o coração. O que é ter motivos para guardar no coração, mas preferir lançar fora para guardar o coração. Esther, no capítulo 2, no verso 10, diz assim: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. No verso 5, para você compreender, diz assim: Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O que é guardar o coração? A palavra do Senhor diz que existia aqui nessa história uma moça, chamada Hadassah. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Hadassah, ela tinha sido levada para a cidadela de Suzã, não como uma moça promissora, com um futuro promissor, não com uma promessa de ser alguém em Suzã. Ela foi levada para ser uma escrava. Não bastasse ter sido tirada da sua terra, Esther não tinha nem pai nem mãe, e não tinha nenhum parente adulto ou mais velho que ela pudesse ter como uma referência de família. Ela tinha um primo que decidiu cuidar dela como pai, mas a gente sempre entende que primos têm idades aproximadas. O sentimento de Mordecai por Esther era um sentimento de pai, mas talvez o de Esther por Mordecai fosse apenas um sentimento de irmão. Então você imagina o que é uma mulher, uma jovem, que carrega sobre si a marca da orfandade. Às vezes a gente lê e parece que é algo muito simples. Mas você ser chamado órfão é você ter a certeza que você não tem ninguém que seja um suporte para segurar você. Ser chamado órfão é você ter certeza que você não vai ter ninguém para te aconselhar, humanamente falando. Ser um órfão é não ter ninguém para te defender. Não estamos aqui falando de sustento físico, eu estou falando de um sustento espiritual, de um sustento emocional. Esther já estava carregando sobre si a marca da orfandade. Então ela, além de órfã, agora ela é escrava. E aí vem um decreto, que humanamente falando parece algo agradável. Quando a gente olha o final da história, a gente diz glória a Deus, mas não tinha nada de agradável nisso não. Não tinha nada de lindo nesse decreto. Quem aqui tem planos?
ela também tinha. E as moças daquele reino todas tinham. Eu acredito que algumas delas estavam namorando, noivando, estavam com seu casamento marcado. Mas veio um decreto, e o decreto dizia que todas as moças virgens e belas do reino fossem levadas para o palácio do rei. Porque uma delas se assentaria no trono. Uma, não era todas. Mas todas passariam uma noite com o rei. E depois dessa noite elas não voltariam mais para casa. Depois dessa noite com o rei, elas não teriam direito de formar a sua família, de gerar os seus filhos, de viver os seus sonhos, de construir a sua casa, de colocar o pão na mesa para o café da tarde. Acabou. E Mordecai olha para Esther e para Radassa e diz: Radassa, você vai. Só que tem o seguinte: Radassa fica aqui, e quem chega naquele palácio é Esther. Naquele dia Esther não recebeu só um envio. Ela teve que anular toda a sua história, todo o seu passado. Ela teve que fazer uma faxina no seu coração e dizer: eu não posso carregar Radassa comigo. Eu não posso entrar no palácio do rei esquecendo que a partir de agora eu sou Esther. Ela decidiu guardar o coração. Ela decidiu limpar o seu coração de tudo aquilo que a travaria lá na frente. Por quê, bispa? Porque o significado da palavra Radassa é murta, é planta. Você já viu alguma planta andando sozinha? Você já viu alguma planta se podando? Criando para si sombras? Não tem. A planta, ela sempre vai precisar do apoio de alguém. A planta sempre vai precisar que alguém a conduza. Radassa era essa menina que tinha necessidades emocionais de que alguém olhasse por ela. Radassa era essa menina que sonhava em ter um marido que cuidasse dela. Ela precisava ter raízes. Mas de repente, quando vai para o palácio, Radassa não pode ir. Quem precisava ir era Esther. E quando ela aceita a missão de ser enviada àquele lugar para concorrer a uma possibilidade de se assentar no trono, o nome dela já declarava: nasceu para governar, porque Esther significa estrela, e às estrelas Deus entregou o governo da noite. Quando ela decidiu limpar o seu coração do seu passado, quando ela decidiu abrir mão do nome de fracasso, então ela recebe um nome que estava ligado ao propósito. E o propósito que Deus tinha com Esther era de um governo. Qual o propósito que Deus tem com você, querido? Qual o propósito que Deus tem com a sua família? Qual o propósito que Deus tem com você como pai? Mas agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo. Não deixa passar mais um dia. Você se olhando no espelho como Radassa, como alguém necessitado, quando na verdade Deus te chamou para transformar a vida dos necessitados. Quando Deus te chamou para ser uma resposta àqueles que verdadeiramente precisam. Eu já ministrei isso aqui na igreja e vou falar mais uma vez. Todas as vezes que Satanás consegue fazer você acreditar que você é um necessitado, você não consegue ser quem Deus quer que você seja. Porque nas nossas necessidades, todos os dias, nós somos necessitados. E Radassa, o nome Radassa deixava isso claro. Alguém que sempre ia precisar de alguém, do amparo de alguém, do socorro de alguém. Alguém que sempre ia precisar da orientação de alguém, da proteção de alguém. Mas Esther não. Esther era uma mulher forte, levantada nas alturas. Uma mulher que tinha sido designada para um propósito maior de tudo que se podia imaginar. Quando foi que se cumpriu? Quando ela decidiu guardar o coração. Agora você imagina,
Hadassa no palácio, sendo chamada de Ester. Eu imagino que às vezes alguém dizia Ester, Ester, e ela passava batido, porque esse não era o nome dela. E você imagina qual foi a luta de Ester de dia e de noite para abrir mão de Hadassa. O diabo de dia e de noite falando para ela: o que você está fazendo aqui? No dia que descobrirem que você é uma escravazinha, a sua casa caiu. Você mentiu para todo mundo, ela não mentiu. Ela silenciou e guardou a informação para o momento certo. Ela não mentiu para ninguém. Ela estava debaixo de uma direção e de um envio. Mas imagina o diabo de dia e de noite no ouvido de Ester, dizendo para ela: no dia que descobrirem quem é você. E quando ela foi eleita rainha, uau! Você sabe o que tem de mais lindo em Ester? É que não tinha traços de Hadassa. Ninguém conseguia imaginar que aquela menina era uma judia. Ninguém conseguia enxergar na vida de Ester comportamento de escrava, porque ela decidiu limpar o seu coração. Ela decidiu guardar coração. Ela decidiu se livrar daquilo que poderia impedi-la de ser o que Deus tinha para a vida dela. Onde que o diabo nos passa rasteira? Quando ele olha para nós, ele lança uma seta do nosso passado e nos pega prostrados, chorando. Quando ele lança uma acusação, uma culpa, um trauma, uma dor, e ele nos pega prostrados, chorando, ele fala: não venceu. Aí não tem Ester, Hadassa continua aí, fragilizado, amedrontado, preocupado, ansioso. E aí ele vem e paralisa mais uma vez a nossa vida no caminho que nós já deveríamos ter percorrido. Eu fico imaginando o momento em que Mordecai manda o recado para Ester e fala: olha aqui, Ester, veio um decreto de morte para todos os judeus. Ester estava tão convicta que ela era Ester, que por um momento ela esquece que ela é judia. Ela fala assim: o que eu tenho com isso? O que você quer que eu faça? Ao ponto de Mordecai falar para ela: não se esquece que você também é judia. E se você não se levantar, Deus vai levantar outro socorro para nós. Mas não pensa que você vai ser livre, não. E ela fala: o quê? Vou para o joelho, vou para o jejum. Se perecer, pereci. Quando Ester declara para o rei Assuero que Amã tinha intentado um plano contra ela e o povo dela, o rei Assuero fica com um ponto de interrogação, tipo: mas quem é seu povo? Quem é você? Como assim? Porque não tinha traços do passado dela no presente dela. Porque não tinha traços da escrava na rainha. Porque não tinha traços de Hadassa, de uma planta, numa pessoa levantada para governar. Quando é que as promessas de Deus se cumprem sobre nós? Quando guardamos o nosso coração. Quando o motivo do cumprimento da promessa não é esfregar na cara de ninguém o Deus que eu tenho, mas é fazer alcançar os inimigos com a misericórdia de um Deus que me salvou antes. Quando o motivo da promessa não é sarar a minha dor, mas é um reino. Às vezes nós estamos querendo que Deus faça coisas na nossa vida porque o nosso passado foi doloroso. Ei, Deus precisa fazer coisas na sua vida para levantar outras vidas, outras pessoas a partir de você. Não tem a ver com o seu passado, tem a ver com o seu futuro. Deus não deu para Ester um pai, deu para ela um marido. Se o propósito de levantar Ester fosse sarar o passado dela, ao invés de um rei, ele tinha estabelecido um pai. Ele não estabeleceu um pai, ele não estabeleceu uma mãe, ele estabeleceu um marido. Dizendo para ela: as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Deus está dizendo para você nessa noite: se você decidir limpar o teu coração, antes que termine esse ano, você vai estar sentado em lugares altos.
Aquilo que ficou amarrado todos esses anos da sua vida vai acontecer de maneira tão extraordinária que nem você vai entender. Deus vai trazer a voz do Espírito Santo, como trouxe para Esther através de Hegai o eunuco, direcionando, conduzindo, que você não vai passar um dia dando passos em falsos. Tudo que você fizer vai ser decretado, direcionado pelo Senhor, e haverá bom êxito. Mas nós precisamos limpar o nosso coração. Tudo que bate entra. Tudo que falam entra. Tudo que pensam a teu respeito entra. Todo diagnóstico médico vira uma sentença. Estamos aceitando tudo tão fácil. Querido, a sua vida tem valor. Tem muito mais valor do que tudo que você deixou na sua casa. Só que muitas vezes nós temos medo de perder um televisor, mas não temos medo de perder a nossa alma. Nós temos medo de chegar na nossa casa e encontrar tudo revirado. E agora o que vai ser? Perdi tudo. Mas não guardamos a nossa alma. Deixamos que qualquer situação de roubo entra e roube de nós aquilo que o Senhor já nos deu. Guardar o coração é blindar a sua alma para louvar a Deus em dias bons e dias maus. Quando tudo vai bem, mas quando tudo também não vai. Você quer conhecer um crente de alma blindada, de coração blindado? Não tem tempo ruim para ele. Não tem dia difícil. Porque em tudo ele sabe que todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que tem o seu coração blindado, que sabe guardar o coração, nos dias maus ele lembra da promessa. Ele não declara o dia ruim, ele não declara a má notícia, ele declara a promessa. Ele declara a palavra, ele declara a vida, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 4:23 que do coração procede as fontes da vida. Existem fontes de vida dentro de você. E por que esse ambiente de derrota? Porque esse ambiente de escassez, parece que todas as portas estão fechadas. Ei, a chave está dentro de você. Pegue a chave e abra a porta. Como, bispa? Pela palavra. Pela palavra. Bispa, quando eu não estou bem, eu só escuto louvor de fossa. Bispa, como assim? As pessoas no mundo, quando elas estavam com dor de cotovelo, elas iam para as músicas de fossa, né? As músicas umas piores que as outras, meu Deus do céu. Só para reforçar a dor, para ela ter um motivo para chorar. Hoje em dia tem tanto louvor de fossa que eu tenho até medo. Misericórdia, dá pavor. Tem coisa que eu escuto que ao invés de me pôr para cima, de me lembrar das promessas, me faz jogar no chão e falar, eu vou morrer. Meu Deus, me mata logo, porque não tem condições de sobreviver. O que você escuta? Um crente de alma blindada não empresta seu coração para voz do diabo. Um crente cheio do Espírito Santo, que tem o seu coração guardado, ele não aceita nada além do que aquilo que Deus falou. Bispa, mas as circunstâncias estão me apertando mais do que apertar Esther? Mais? Você imagina aquele monte de mulher dentro daquele palácio. Gente, viver com mulher, mulher que vive com mulher não é brincadeira não. Numa casa que só tem mulher não é fácil não. Quando você trabalha num lugar que só tem mulher, Jesus de Nazaré. Os homens pensam que a mulher se arruma para chamar a atenção de outro homem. Não é não, é para não ser criticada por outra mulher. Porque mulher é coisa do além. Ela bate o olho, ela mede, ela sabe até o centímetro da sua cintura. É deprimente. Você imagina estar no meio daquele monte de mulher, pensando, da onde que é essa daí?
Ninguém conhece a linhagem dela, ninguém sabe o sobrenome dela. Que mulher, vamos investigar. Eu imagino isso até todo dia que eu olhava aquelas mulheres com o coração disparado. Meu Deus, um dia alguém vai descobrir. Pressão. A gente ri, a gente olha, parece algo tão longe. Pressão. Pressão. E se um dia alguém descobrir as minhas fraquezas? E se um dia alguém descobrir quem eu fui? As coisas erradas que eu fiz? Aí é melhor eu parar por aqui, é melhor não seguir adiante, porque um dia o meu passado vem à tona, e aí tudo que eu construí vai por água abaixo. Não vai não, porque quem vê você levantado vai pensar: meu Deus, Deus verdadeiramente transforma, Deus verdadeiramente liberta, Deus verdadeiramente cura. Não existe nesta vida sombra do passado. É inacreditável. Em nome do Senhor Jesus, guarde o teu coração. Mas eu quero pedir em nome do Senhor Jesus também, não guarde como ele está agora. Vamos limpar o coração primeiro. Chegou o tempo de você não ser mais levado pelas circunstâncias. Quando que a circunstância momentânea, ela pega você? Quando o seu coração está cheio de passado. Porque o diabo traz uma circunstância que te lembra do trauma lá de trás, daquilo que você sofreu, daquilo que te machucou, daquilo que te fez sentir medo. Aí ele lança uma circunstância que faz você ser arremetido lá no ambiente da dor. E aí o que você faz? Paralisa para não doer de novo. Só que eu venho dizer em nome de Jesus, eu orei ao meu Deus e eu disse: Senhor, os teus filhos precisam ouvir uma palavra que vai transformar a vida deles nesses últimos 5 meses que faltam para terminar o ano. Que vai fazê-los se assentarem nos lugares que o Senhor determinou. Em nome de Jesus. Querido, se é a tua família, então é a tua família. Se Deus te deu uma mudança de nome dentro da sua família, então é dentro da sua família. Bispa, como assim? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando o teu filho nasceu, o teu nome mudou. A Kátia deixou de ser Kátia e passou a ser chamada de mãe. Deixou de ser Radassa. Radassa não pode acompanhar Esther. O que foi vivido na tua infância não pode acompanhar a mãe que você é, o pai que você é. Quando você se forma numa faculdade e você recebe uma credencial, você recebe um diploma. Se você passa a ser um médico, você não tem mais nome próprio, você passa a ser o doutor. Houve uma mudança de nome? Houve. E se há uma mudança de nome, eu não posso levar meu passado nesse novo tempo que eu estou vivendo. Bispo, eu casei. Teve aí que teve mudança de nome, teve até que trocar os documentos. E aí, para que você está arrastando a Radassa? Para que você está arrastando? Gente, pensa. Alguém já pegou um vaso de flor do deserto bem grandão? Quantas pessoas para levantar um vaso de flor do deserto? Alguém pode me dizer? Quantas pessoas para conseguir levantar um vaso de flor do deserto? Que é aquele vaso que tem que ser grandão, né? Porque a planta só tem raiz. É raiz e flor. Umas 5 pessoas para levantar um vaso. Você já pensou que você sendo Radassa, você pode estar sendo peso na vida de alguém? Está sendo peso na vida do cônjuge, está sendo peso na vida dos filhos, está sendo peso na vida de meio mundo, na vida do patrão. Na onde você passa é peso porque você simplesmente decidiu ser uma planta. Planta é lindo para ornamentar uma casa. Mas espera aí, não quando eu fui chamado para o governo. Eu não fui chamada para ser regada, eu fui chamada para regar. Eu não fui chamada para ser podada, eu fui chamada para podar. Para transformar, para mudar cenários. Em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você nesse momento a colocar-se em pé. Deus só vai mudar o seu nome
A partir do momento que Ele descobrir que o teu coração está disposto a ser guardado. Ou melhor, Deus só vai mudar o teu nome quando Ele descobrir que você está disposto a guardar o teu coração. A renunciar o passado. Bispa, mas me feriram. Jesus também foi ferido. Bispa, mas me abandonaram. Jesus também foi abandonado. E sabe o que é mais lindo de Jesus? É que até a cruz Ele vai como Jesus, mas depois da cruz Ele é chamado Cristo. Quem se assentou no alto e sublime trono não foi Jesus, foi o Cristo. E por que isso aconteceu? Porque Jesus foi capaz de dizer: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus não levou nada para aquela cruz do que tinham feito com Ele. Enquanto nós ficamos arrastando o que nos fizeram, o que nos falaram, o que eu não tive, o que eu tive, o que eu não vivi, o que eu não conquistei, nós vamos ficar como radaças, com o nosso coração cheio de coisas, impedidos de ouvir a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que nos cura, a palavra que nos faz o povo mais feliz da terra, a palavra que faz de nós reconhecidos por Deus. Você tem um nome diante de Deus. E você sabe que eu descobri esses dias? Quando a palavra do Senhor fala que o meu nome estará escrito numa pedra branca, não é a Lídia que vai estar escrito lá, mas é o nome que o Senhor me deu a partir do momento que eu aceitei o meu propósito de vida. Quando eu aceito o meu propósito de vida, nada mais me impede. Bispa, Deus me deu como um propósito ser mãe. Para mim também, Deus me deu 4 filhos, só pode. Quando nasceu a Maria Helena, eu falei, ou eu acertei em tudo, ou eu errei em tudo e estou recebendo a chance de acertar agora. Mas mudou meu nome. Eu não posso trazer a Lídia para o cenário mãe. Eu não posso trazer a Lídia para o cenário bispa. Quando eu subi no altar do Senhor e aceitei o chamado, e o Senhor me deu um outro nome, Ele disse, vai Esther, vai pastora. A Lídia não podia vir junto. E o que eu faço então? Ou eu abro mão da Lídia, ou a pastora não anda. Ou eu abro mão da Lídia, ou a esposa não é esposa. Ou eu abro mão da Lídia, ou a mãe não vai ser mãe. Ou você abre mão do seu passado para ser aquilo que Deus determinou, ou você vai ser para sempre apenas uma planta, um ornamento na casa do Senhor, quando na verdade você deveria estar sentado no trono. A promessa do Senhor Jesus para nós é que Ele viria nos buscar e que nós nos assentaríamos com Ele e nós julgaríamos com Ele. O Senhor prometeu que você ia ser ornamento? Ou Ele prometeu que você se assentaria num trono de governo? Foi num trono de governo. Então não se contente com menos que isso. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, colocando a mão no teu coração, querido. Coloque a mão no teu coração assim, ó, como uma certeza de que você está vasculhando Ele, o teu coração. E hoje, em nome de Jesus Cristo, comece a tirar daí de dentro tudo que faz alusão ao teu passado. Começa hoje a renunciar às culpas. Comece hoje a renunciar aquilo que faltou. Bispa, mas já faltou, como que eu renuncio? Às vezes a gente passa a vida inteira buscando coisas que Deus não nos deu, porque nós não podíamos ter.
E a gente fica amargurado com o próprio Espírito, com o Espírito Santo, porque não foi do jeito que tinha que ser. Ei, foi do jeito que tinha que ser. Se Esté tivesse pai e mãe, seria difícil negar a origem. Deus tirou a origem para que ela não precisasse mentir a respeito das suas raízes. Tudo que Deus não te deu tinha um propósito, para que a renúncia futura fosse mais tranquila, fosse mais suave, fosse menos dolorida. Hoje o Senhor quer mudar o seu nome. Hoje Ele quer mudar o seu nome. Ele quer mudar o seu nome. Bispa, Deus me fez promessas. Deus me fez promessas de uma família bendita, mas não tem como ter uma família bendita carregando o fracasso da família passada. Não tem como ser um pai exemplar se você só traz na memória as frustrações de um filho que foi abandonado, rejeitado, um filho que foi violentado, machucado. Como que você vai conseguir ter uma família bendita se o reflexo que você tem é de um filho e não de um pai? Guarde o teu coração. O Senhor te chamou para coisas infinitamente maiores. Por isso, no início dessa palavra, eu perguntei: quem aqui tem promessa? É tempo de trazer à memória as promessas do Senhor. É tempo de você não mais depender que alguém jogue água em você, que alguém coloque uma sombra em você para não morrer. Ei, não foi Deus que mudou o nome de Esté. Debaixo de uma direção, Ele deu a opção para ela: renuncie Hadassah e assuma a identidade de Esté, e assuma a identidade de governo. Deus hoje está te dando uma possibilidade de você renunciar o teu nome de fracasso, o teu nome de passado, o teu nome de medo, o teu nome de órfão, o teu nome de abandonado, abandonada, o teu nome de prostituída. Ei, em nome de Jesus, hoje o Senhor está te dando uma possibilidade de você renunciar essa condição e assumir o novo nome. Bispa, qual é o novo nome? A aceitação do propósito vai revelar seu novo nome.